Olá meninos e meninas, tudo bom? Vamos continuar nossa aula de números quadrados perfeitos e raiz quadrada, ok? Então essa é a parte 2 que está complementando a parte 1 do vídeo anterior, beleza? Que o outro eu falei apenas de quadrados perfeitos. Então vamos lá. Começando, raiz quadrada exata. Se um número representa o produto de dois fatores iguais não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Ok? Então, se eu vou ter dois fatores de números iguais, eu vou ter um quadrado perfeito. A gente viu isso na aula anterior. Por exemplo, 5 vezes 5, 25. 25 é um quadrado perfeito. Tá? Então, a raiz quadrada desse número, ou seja, do 25, é um desses fatores. Quem é? Que é o 5. Tá? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 64 é 8. Beleza? Mas por que é 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Ok? Então, ó, o 64 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 8 ao quadrado dá 64. E indicamos aqui, ó, por esse símbolozinho aqui. Raiz quadrada de 64 igual a 8. O símbolozinho é o radical. Aqui eu tenho 64 é o radicando. Ok? E o 8 é a raiz quadrada. A raiz quadrada é o resultado. Beleza? Então vamos lá. Raiz quadrada de 121 é 11. Ora, mas por quê? Porque 121 é um quadrado perfeito. Ou seja, 11 vezes 11 dá 121. Tá? Então a raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 121 é 11. Ok? Então, todo quadrado perfeito ele possui uma raiz quadrada exata. Tranquilo? Então, todo quadrado perfeito possui uma raiz quadrada exata. Então aqui eu fiz uma tabelinha com alguns quadrados perfeitos. Olha lá. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Eles são quadrados perfeitos. Beleza? Então está aqui. Ou seja, é um número elevado a 2. Agora, aqui eu coloquei o valor do n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as raízes quadradas. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 49 é 7, de 36 é 6, de 25 é 5, de 16 é 4, de 9 é 3 e de 4 é 2. Ok? Então, essa tabelinha aqui, esses valores das raízes quadradas, seria muito bom a gente ter sempre na cabeça. Vai ser muito útil, muito importante mais para frente, ok? Então, lembrando, a raiz quadrada é o resultado de uma potência quadrada, é um dos fatores, ok? Então, continuando. São vários métodos de calcular a raiz quadrada exata. Nós vamos ver primeiro raízes exatas, ok? Então, vamos lá. Uma delas é decompondo os fatores primos. Tranquilo? Então, tem várias maneiras, algumas práticas, outras não, mas vamos lá. Então, uma das maneiras é fazendo a decomposição. Então, aqui, fiz a decomposição. Tá vendo? 144, está aqui. A gente já feito na aula anterior. Tá? Então, eu tenho 2 à quarta e 3 ao quadrado. Perceba o seguinte. Está vendo que eu tenho uma quantidade pares de fatores? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma quantidade par de fatores. Tá? Então, o que eu vou fazer? A cada parzinho dos meus fatores, eu tiro 1. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, tirei 1. 2 vezes 2, tirei 1. 3 vezes 3, tirei 1. Então, a cada par de fatores, eu tiro 1. Então, está aqui, ó, fatorei. Então, primeiro, efetuamos a decomposição e verificamos se é um quadrado perfeito. Tem uma quantidade par de fatores, opa, é quadrado perfeito. Fechou. Segunda coisa, a cada par de fator, tiramos um deles. Então, ó, tenho tem um par aqui, tirei 1. Tem um par aqui, tirei 1. Tem um par aqui, tirei 1. Tá vendo? Ó. E no final, nós vamos fazer o quê? Nós vamos efetuar a multiplicação. E o produto é a raiz quadrada. Então, eu tirei os fatores, ó, tá aqui o 2 e o 3 e multiplicamos. Deu 12. O resultado é a raiz quadrada de 144. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 144 é 12. Beleza? É um pouquinho trabalhoso? É. Você tem que fazer cálculo? Tem. Mas é uma maneira até direta de você calcular, tá?
tá? As raízes quadradas. Tem outros métodos, ok? Então vamos verificar aqui. A raiz quadrada é de 576. Então nós podemos fatorar, beleza? Podemos fatorar, só que aqui eu não vou fatorar. Olha o que eu vou fazer. O 576 ele está entre dois números quadrados perfeitos, ou seja, ele está entre o 400 e o 900. Poxa, professor, como é que você sabe? Olha para cá. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. 2 vezes 10, 20. Então, ó, 400 tem raiz quadrada 20. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 100, 10. 3 vezes 10, 30. Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, o 576 está entre dois quadrados perfeitos, que é o 400 e o 900. Beleza? Então, qual é a raiz quadrada de 400? 20. Qual é a raiz quadrada de 900? 30. Então, está aqui, ó. Raiz quadrada de 400 é 20, pois 20 vezes 20 é 400. A raiz quadrada de 900 é 30, pois 30 vezes 30 é 900. Então, o número que procuramos ele está entre 20 e 30. Ou seja, o 576 ele pode ser 21, ele pode ser 22, ele pode ser o 23, ele pode ser o 24, ele pode ser o 25, ele pode ser o 26, ele pode ser o 27, o 28 e o 29. Tranquilo? Só que como eu vou fazer agora? Ora, vou fazer um pouquinho de continha. 21 ao quadrado, ou seja, 21 vezes 21, 441. 22 vezes 22, 484. 23 vezes 23, 529. 24 vezes 24, 576. Então, a raiz quadrada de 576 é 24. Tranquilo? Então, se você lembrar quais são os quadrados perfeitos ali, o do início, da ponta, e esse número estiver no meio, você pode fazer essas estimativas aqui. Tá? É um pouquinho trabalhoso, mas também pode ser bem prático. Tá? Ou então faz a fatoração do 576, como a gente viu no slide anterior. E agora vamos para a raiz exata de um número racional, ou seja, eu vou ter um número decimal em que eu vou calcular a raiz quadrada. Nesse caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é transformar o número decimal na sua fração geratriz. Ok? É transformar esse número decimal em uma fração. Tá? E qual método eu vou utilizar? Bom, qualquer um que você viu anterior. Tá? Então aqui, calcular a raiz quadrada de 6,25. 6,25 são 6 inteiros e 25 centésimos. Então, primeira coisa, transformar 6,25 em fração. Então, aqui, raiz quadrada de 6,25 é a raiz quadrada de 625 sobre 100. 6 inteiros e 25 centésimos. Olha lá. Agora, vamos fazer a fatoração de quem? Do 625. Por que só do 625? A gente viu na tabelinha. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, não vou precisar fazer fatoração. Então, está aqui. 625 por 5, ó, 125, 25 e 5. Quantas vezes apareceu o 5 aqui? 4 vezes. Então, 625 é um quadrado perfeito. A cada 2 eu tiro 1. Então, aqui tirei 1 e tirei 1. Sobrou quem? 5 vezes 5, que dá 25. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Beleza? Então, raiz quadrada de 625 por 100. Raiz quadrada de 625 é 25, de 100 é 10. Dividindo 25 por 10, 2,5. Portanto, a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Beleza? E agora vocês vão treinar. Ok? Bom, qual método, professor, eu posso fazer? Aqui você quiser, aqui você achar mais simples, aquele que você entendeu. Tá? Tem outros métodos para calcular, outros mais por estimativa, não importa. O que importa é fazer corretamente e entender o processo. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar lá na página, na sala Google, que na medida do possível eu vou tirar essas dúvidas, ok? Um beijo, bons estudos e até mais. Tchau!